Bom dia a todos. Quebrando paradigmas. Como eu não tenho um dia certo para agora para dar as aulas dos pioneiros, eu vou seguir o que meu coração manda. E hoje eu vou dar seria a parte um da aula que eu dei ontem, que ontem era a parte 2. Eu comecei pelo final. E vocês vão entender por que eu fiz isso. Quando eu vou ler essa primeira parte aqui do relato do reverendíssimo Yamamoto, em dezembro de 1976, sobre a natureza divina de Meixo Sama. Servindo a Meixo Sama. Como servir junto a Meixo Sama, terei muito prazer em salientar alguns aspectos a respeito. Como os senhores estão cientes, Meixo Sama ascendeu com 72 anos a 10 de fevereiro de 1955. Durante 6 anos, de 48 a 1954, tive a honra e a alegria de poder servir junto a ele, perante sua longa vida de 72 anos. Isso não representa quase nada, mas gostaria de transmitir aos senhores aquilo que pude sentir durante esse meu servir. Talvez não seja convincente no discorrer sobre a virtude, o poder de Meixo Sama, sobre o amor que ele tinha, mas se essa palestra puder servir de alguma coisa para melhorar a compreensão de todos a seu respeito, dou-me por muito feliz. Realmente, ao falar de Meixo Sama, não tenho expressões que possam definir sua largueza, sua grandeza. Como servidor, eu talvez não esteja à altura de explicar o que Meixo Sama representa para todos. Mesmo assim, hoje gostaria de salientar alguns detalhes, alguns pontos que, como servidor, pude observar em Meixo Sama, sobre sua natureza divina e também de sua natureza humana. Vocês notam que ele também se referia aos dedicantes que estavam com Meixo Sama como servidores, como nós aqui na Arte Jorei também procuramos seguir. Durante muito tempo usou o nome dedicante, eu sou dedicante, eu sou dedicante. Então, somos servidores, porque estamos a servir a obra divina, a obra de Meixo Sama. Estamos levando o seu legado para as gerações futuras. Criando o elo com o fundador. Para quem segue uma religião, tem fé e a pratica, o que é verdadeiramente mais importante, na minha opinião, é conhecer profundamente o fundador dessa religião. No nosso caso, naturalmente, é Meixo Sama. Sobre ele, o que nós conhecemos? Seria ele um simples missionário que transmitiu a vontade de Deus, um manifestador de Deus, um homem miraculoso? De acordo com essa compreensão, podemos avaliar a nossa própria fé dentro da messiânica. Desde que seguimos a fé messiânica, devemos ter essa compreensão o mais profundamente possível, porque, de acordo e proporcional a essa compreensão, será a altura que nossa fé pode atingir. Meixo Sama sempre dizia que devíamos fortalecer o nosso elo espiritual com ele, pois em ocasiões de sofrimento ou dores, ao buscá-lo, dele receberemos proteção e graça. Assim conseguiremos, na verdade, compreender cada vez mais o grau da sua natureza divina. E, através disso, fazer com que a nossa fé se eleve cada vez mais. E dele, através dessa fé, obteremos maiores e maravilhosas graças para a nossa proteção dentro do servir na obra divina. É incrível a gente ler essas coisas de tantos anos atrás, 1976, e eu sou bem sincero, o que nós falamos hoje aqui na Arte do Jorei é isso tudo. Porque realmente o que nós mais falamos aqui, que nós temos que fortalecer o nosso elo com Meixo Sama, o mais que pudermos. O que mais nos importa conhecer sobre Meixo Sama, no meu entender, é a sua natureza ou aspecto divino. Isso constitui base para a nossa compreensão, porque Meixo Sama dirigia e executava a obra divina no estado de perfeita união com Deus. Meixo Sama sempre dizia que suas palavras e ações eram como se fossem o próprio Deus. Entre Deus e Meixo Sama não havia oscilações, sendo esse o estado de perfeita e real união com Deus. Quer dizer, Meixo Sama estava tão ligado a Deus que não se podia distinguir Meixo Sama homem e Meixo Sama Deus. Nesse aspecto, então, ele realizava a obra divina,
recebendo diretamente a força de Deus. O segundo aspecto que devemos estudar, para compreender melhor Meixo Sama, é o ponto que ele atingiu como estado da mais perfeita iluminação, e que nós chamamos Kenshin Jitsu. Explicando isso de maneira mais compreensível, podemos dizer que ele atingiu espiritualmente uma sapiência, uma tal iluminação que podia ver, perceber a verdade. A pessoa que alcança esse estado tem a percepção da verdade. Meixo Sama explica que nesse estado de Kenshin Jitsu é comparável a uma pessoa que subisse ao topo de uma pirâmide. Ele atingiu esse estado espiritual em 1925, aos 45 anos de idade, e ensinou que o objetivo da nossa fé é atingir também o mais cedo possível esse estado espiritual de Kenshin Jitsu. Explicou-nos também que uma das suas missões era formar pessoas que pudessem atingir esse grau da mais alta iluminação. Quando Meixo Sama estava entre nós, ele fez uma profecia. Quando a luz chegasse a Israel, e mais precisamente em Jerusalém, onde existem os centros religiosos de muitas igrejas, isso significaria o advento de uma paz espiritual aqui na Terra. Essa predição deu-se em 1952, e agora, a convite do governo israelense, Kyoshi Sama e sua comitiva fizeram essa viagem a Israel, ocasião em que visitamos uma igreja chamada Bahá'í. A fé Bahá'í nasceu no século XIX. Né? Ela estabelece as condições que necessariamente qualificariam o Salvador do mundo, e Meixo Sama a ela se referiu. Há muitos anos atrás, a Igreja Bahá'í disse o seguinte: o Salvador do mundo deve ser um verdadeiro doutrinador e educador do povo no mundo inteiro. Sua doutrina universal não se limitará a regiões, trará verdadeiramente a luz a toda a humanidade. Sua sabedoria será inata, esclarecerá todas as dúvidas a respeito dos mestres do passado, com respostas bastante claras. Sua inteligência sem limites se fará acessível a todos. Trará alegria e conseguirá encaminhar para a felicidade todas as pessoas. Suas palavras terão peso e autoridade, e através de tudo isso, vencerá a tudo o que de iníquo e mal existe na terra. E ainda que todas as dores e sofrimentos do mundo caiam sobre ele, não o atingirão. Trará uma nova e única civilização para o mundo inteiro, e através da sua perfeição moral concretizada, trará a paz na terra, pela unificação de todas as religiões. Pela unificação de todas as religiões. Essas são as condições a que Meixo Sama se referiu. Outras 8 condições, as quais preenchidas, apontariam o Salvador da humanidade. Quem de nós sabia que Kyoshi Sama, a terceira líder, foi a Israel? É copo de plástico, tá? Não precisa de copo de vidro, não. Né? Quem de nós sabia disso? E engraçado que o ano passado nós conseguimos, através de uma membro nossa de Moçambique, ela foi para Israel, foi nos locais sagrados e depositou em cada local sagrado uma partícula da arte do Jorei. Nós também estamos lá. O Salvador do mundo. Meixo Sama nos deixou outras condições em 1935, quando foi fundada a Messiânica. São elas: que tenha o poder de salvar toda a humanidade, como também o de ampliar esse poder, criando pessoas capazes de salvar seus semelhantes. Que possa submeter à sua vontade todos os fenômenos do universo e suas profecias sejam infalivelmente concretizadas. Que irradie a luz espiritual do seu corpo, como o sol. Que suas realizações sejam únicas e desconhecidas pela humanidade nos anais da história até hoje. Que, conhecedor de todos os problemas e sofrimentos da vida humana e do mundo inteiro, tenha o poder de solucioná-los. Que, pelo poder e influência de sua inata virtude, converta a todos, sem a utilização de dogmas. Isso aqui é interessante, né? Que, possuindo o mais alto grau de divindade, extinga todos os erros e iniquidades do mundo
e que toda força negativa sucumba ou se converta diante dele, que tenha força de erradicar a pobreza do mundo. Meixo Sama disse que a pessoa que satisfazer essas condições poderá ser reconhecida como a quem tem o poder de salvar o mundo, e sua igreja como a religião que tem a possibilidade e a força de salvação mundial. Com toda a sinceridade e de todo o coração, eu creio que Meixo Sama é a pessoa que satisfaz essas condições. Creio também, com toda a sinceridade, que a nossa igreja é a religião que tem essa força e essa missão de salvar o mundo. Daí, lendo só esse tópico aqui, o Salvador do Mundo, a gente fica pensando assim, não está na hora dos líderes darem as mãos? Não está na hora dos dirigentes religiosos, os reverendos, os presidentes das igrejas, as igrejas sérias, darem as mãos? Não está na hora de usar e respeitar o nome de Meixo Sama de uma forma muito mais ampla, sem vaidades? Os senhores já pensaram se todos os messiânicos do mundo um dia pudessem se reunir no solo sagrado do Japão, ou no solo sagrado aqui de Guarapiranga, né? Ou no solo sagrado da Tailândia? Não é? Tantas igrejas. Shumeikai, Tensei Shimbikai, no Japão, e tantas outras que eu nem sei o nome, eu sei que tem várias. Unidos num só ideal. Um por todos e todos por um. Sem vaidade, sem frescura. E se, como eu falei em outras aulas, o trono de Kyosho pertence aos messiânicos, não vejo problema nenhum de ter uma liderança. Qual o problema? A Igreja Católica tem o Papa. Qual o problema? Nem todos os católicos aprovam o Papa. E dentro do catolicismo tem várias linhas. Como o cristianismo é um leque imenso de várias vertentes, né? Então tem a linha católica aceita tem o Papa como líder, mas a linha cristã, partindo para o lado evangélico e os pentecostais, neopentecostais e tantas outras, não aceitam o Papa. Né? Então nós messiânicos, que somos em bem menor número, por que tanta frescura? Ah, eu não concordo com o que o cara fala. Tá, cara, mas tu segue Meixo Sama? Segue Meixo Sama, pô. Eu tenho certeza que seja quem for o Kyosho Sama, hoje é o quarto líder, seria o Yoichi Okada, amanhã vai ser o quinto líder, que deve ser o Masaaki Okada, e assim vai. Mas a linha é uma só. Né? E aqui eu não estou defendendo quem quer que seja, estou defendendo que tem que haver uma união de todos os credos em cima do credos que eu digo assim, messiânicos, em cima do que o Meixo Sama ensina, sem dogmas e sem falsidades. Muitas pessoas durante anos usaram a igreja como escada para subir e conseguir patrimônios e tudo mais. Isso já não é problema nosso, nem é problema de ninguém. É um acerto de contas que será feito com o Meixo Sama. Não adianta fugir. Pode correr, mas nunca vai fugir da palma da mão de Meixo Sama. Pode se esconder, se aposentar, né? Não adianta. Não aparecer mais na igreja, desaparecer da face da terra, mas ele nunca vai sair da palma da mão de Meixo Sama. Não adianta. A verdade é uma só. Aí num outro tópico aqui, só tem mais dois. Por isso que eu deixei para o final, porque ela era um pouco mais longa. No poder do Jorei, pelo meu servir a Meixo Sama, e dentro dessa minha vida feliz junto a ele, gostaria de transmitir aos senhores alguma coisa relacionada à sua atividade de salvação, e que verdadeiramente tive a grata satisfação de observar durante o meu servir. O que temos de mais peculiar em relação a outras religiões é que na messiânica existe o Jorei. Jorei é a força que realmente não existe em outras religiões, e é através desse Jorei que acreditamos poder realizar verdadeiramente a salvação do mundo. Quantas criaturas estão sendo salvas através do Jorei? E é esse Jorei
que está formando pessoas com capacidade de salvar os seus semelhantes. Meixo Sama utilizava esse poder do Jorei na sua vida diária e nos fazia também conscientes de tão maravilhosa graça. O fato que vou relatar aconteceu em 1952. Os messiânicos dessa época visitavam Meixo Sama quase diariamente em busca de orientações. A essa orientação de Meixo Sama chamava-se, em japonês, Gomenkai. Durante o Gomenkai, todos os fiéis podiam receber orientações diretas de Meixo Sama. Antes de seu início, com a presença de muitos fiéis, Meixo Sama ministrava o Jorei, agora chamado coletivo, e eu sempre servia a Meixo Sama nessa oportunidade, fazendo leituras de seus ensinamentos em voz alta. Numa dessas ocasiões, notei entre os messiânicos uma pessoa com grande quantidade de verrugas ao redor do corpo, e foi graças ao tipo do meu servir que pude notar o que aqui relato, pois constatei, após o Jorei ministrado por Meixo Sama, que todas aquelas verrugas haviam simplesmente sumido, não existiam mais. Assustei-me e fiquei realmente admirado pelo poder do Jorei que Meixo Sama ministrava. Aqui na Arte do Jorei, quando nós damos aula aqui ao vivo ou em outros locais, quando nós visitamos as igrejas e tudo mais, nós sempre começamos assim: oração, Jorei coletivo e depois a aula em si. A vida diária de Meixo Sama era tarefadíssima. Ele desempenhava o trabalho de 10, 15 pessoas. Levantava às 7 da manhã e trabalhava até às 2 da madrugada. Isso todos os dias, todos os meses, todos os anos. Para ajudar então Meixo Sama nessas atividades, sempre havia uns 15 a 20 jovens. Naturalmente, de vez em quando, eles entravam em purificação. E se uma pessoa em purificação pedia Jorei a Meixo Sama, era atendida de imediato. Como o Meixo Sama estava sempre atarefado, havia ocasiões em que, na medida do possível, fazia Jorei com as mãos, como nós o fazemos, mas às vezes nem isso podia fazer. E quando a pessoa ia à sua presença e pedia Jorei, ele apenas dizia: pode ficar sentado à sua frente. Para ficar sentado à sua frente. Sem parar de trabalhar, transmitia-lhe luz pelo pensamento, indagava sobre purificação, onde doía, etc. E o servidor respondia: estou com dor de cabeça, dor de estômago, conforme o caso. Meixo Sama simplesmente respondia: fique sentado à minha frente, e lhe ministrava a luz através do pensamento. Para as dores mais simples, como dentes, dor de cabeça, de estômago, etc., a pessoa ficava sentada de 5 a 10 minutos. Curada, agradecia a Meixo Sama e se retirava da sala. Dos que moravam distantes da residência de Meixo Sama, vinham muitos telegramas e telefonemas pedindo sua oração e proteção. Quando o secretário lhe comunicava o fato, ele falava: sim, isso sem parar de trabalhar e sem alterar a posição. Dessa maneira, transmitia luz através do pensamento. Isso é Jorei através do Sonen. Depois de algum tempo, recebia novamente um telefonema, um telegrama, mas dessa vez era de agradecimento. Ao transmitir essa luz, atendendo a pedidos de graça, não ia ao altar, nem sentava direitinho como faz o bom japonês. Continuava trabalhando e a transmitia aos que pediam graças. No próprio local de trabalho, ele ministrava livremente essa força divina tão maravilhosa, porque atuava sempre naquele estado de perfeita união com Deus. Meixo Sama era punk, meu, né? Que força é essa, não é? O modo como Meixo Sama dedicava. Das 7 às 2 da manhã. Já pensou se Meixo Sama fosse registrado como um trabalhador comum para fazer horário comercial? Imagina Meixo Sama trabalhando na igreja das 8 da manhã até as 18 horas ou 17 horas, não é? Como é que faria? Por isso que, quando você escolhe a vida missionária, não tem hora. Ah, mas a lei me obriga a trabalhar 8 horas por dia. Ótimo. Trabalhe 8 horas por dia e dedique. O extra é dedicação. Eu trabalhava na sede, é interessante. Eu cuidava no Jorei Center. 2 Jorei Center. Então eu saía da sede 18 e pouco, e correndo, pegava ônibus, ia para São Lucas, às vezes ia para Água Rasa, que era longe para Dedéu, e dedicava até 10, 11 horas da noite, todo dia. E o pessoal que trabalhava na sede, a orientação era para o pessoal assim: quem pudesse
fosse dedicar em alguma unidade, porque era esforço, né? Mas os funcionários, os ministros nunca iam, né? Mas eu levei muito ministro para dar palestra no Juarez Center, e com isso eu procurei dar vida a eles, porque a maioria fica trabalhando internamente, esquece que é religioso e torna-se um mero burocrata da fé. Há também um testemunho que, resumidamente, diz o seguinte: um senhor idoso que sofria de reumatismo crônico e não havia jeito de melhorar, ao utilizar a bengala que Meixo Sama tinha usado sem se dar conta e sem saber também que a bengala tinha sido usada por ele, foi sendo curado. Aconteceu da seguinte maneira: Meixo Sama costumava fazer viagens missionárias ao interior do Japão. Se o lugar a que ia era montanhoso, os ministros responsáveis que o recebiam sempre preparavam antecipadamente uma bengala para Meixo Sama. Utilizando essa bengala, ele fazia sua inspeção e dava orientação. Depois deixava a bengala no local, retornando. Um senhor idoso que sofria de reumatismo crônico, sem saber que Meixo Sama tinha usado a bengala, começou a andar, apoiando-se nela, até que, um certo dia, percebeu que estava curado. Quer dizer, foi curado mesmo sem saber que estava utilizando a bengala de Meixo Sama. Esse relato aqui consta também em reminiscências de Meixo Sama. Ligado ao mundo espiritual. Em seguida, desejo relatar um fato misterioso que pude sentir através do servir. Isso ocorreu porque eu estava junto de Meixo Sama, escrevendo os ensinamentos que ele me ditava. Como já disse, Meixo Sama não escrevia o que ele ditava. E dessa forma é que todos os seus ensinamentos foram escritos. Ele apenas ditava o título que tensionava dar ao ensinamento. Quando lhe vinha a ideia, o título para o ensinamento chamava-me incontinente, pedindo-me para anotá-lo. Para isso, não respeitava hora nem momento. Mesmo no chuveiro, se lhe vinha um título ao pensamento, imediatamente me chamava. Podia estar trabalhando na própria obra divina, ou arrumando a sala, se a ideia lhe vinha, ele me chamava, e eu ia correndo atender. Meixo Sama e os anotava. Sempre havia cerca de 35 folhas de papel, apenas com os títulos dos ensinamentos. Os próprios ensinamentos ele os ditava lá pela meia-noite, todos os dias, indo até as 2 da madrugada. Quando chegava a hora, eu levava esses papéis, lápis e o que mais precisasse, e me apresentava a Meixo Sama, que logo me pedia para ler os títulos. Eu os lia um por um, e entre eles, Meixo Sama escolhia 2 ou 3 e começava a ditar os ensinamentos correspondentes a eles. Havia títulos escolhidos há mais de um mês, porém, uma vez escolhido, ele começava a ditar sem mais nem menos. Não pensava no assunto, ditando com toda a espontaneidade, sem forçar nem um pouquinho a cabeça. Vivendo essa experiência junto a Meixo Sama, sentiu que o que ele fazia não era da esfera humana, e sim da esfera divina. Meixo Sama assim o explicava: é Deus quem dita esses ensinamentos através de meus lábios. Não preciso fazer esforço algum. Não preciso fazer esforço algum. Não preciso pensar em nada. Por isso, para mim, é até um entretenimento fazê-lo. Não havia realmente da parte dele necessidade do mínimo esforço tão comum a nós. Usando um português diferente, Meixo Sama era ou não era o cara? Eu aqui estou pedindo para alguns dedicantes fazerem um diário. Como se fossem relatos deles mesmos. A sua dedicação, o que aprendeu, os aprimoramentos. Coloque a sua vida no papel. Vai escrever no seu livro de fé. Eu tenho minhas palestras compiladas desde 2007, algumas. Então, às vezes, quando eu paro para ler algumas, eu vejo quantas coisas aconteceram na minha vida e quanto eu mudei, amadureci e estou em fase de formação sacerdotal. Por isso que eu preciso aprender. Eu preciso me esforçar para ser cada vez melhor e seguindo isso que o Meixo Sama fala. Vocês veem como era simples a dedicação, sem frescura, sem nada. Apenas um devotamento tão sincero que muitas vezes Meixo Sama, o homem e o divino, é uma coisa só. Nós, na nossa dedicação, no nosso servir, quando estamos perante a obra divina no nosso dia a dia,
nós também temos a nossa partícula divina. Então, vamos unir isso. Humano com divino. Que sejamos mais Meixo-sama e menos egos e vaidades. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Essa palestra desse reverendíssimo pioneiro da época do Meixo-sama realmente é maravilhosa. Muito obrigado a todos. Uma excelente missão.